Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez um forte desabafo ao abordar a operação da Polícia Federal na casa de seu pai na manhã de hoje. Dirigindo-se a um grupo de crianças que estavam presentes no plenário, o deputado contou: no passado recente do Brasil, a Polícia Federal entrava na casa de políticos para pegar milhões em malas de dinheiro, como a do Gedel, mais de 50 milhões. Hoje, vai à casa do ex-presidente para ver se ele tem o cartão de vacina ou não. Isso aí, pode ter certeza, é uma medalha. Nada dá mais honra em ser filho de Jair Bolsonaro do que a perseguição covarde, vil, baixa e bizarra que a esquerda tenta imprimir ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado apontou: se ele tivesse roubado 1 centavo dos cofres públicos, ele já estaria preso. Mas não, a Polícia Federal vai à casa dele para ver se ele foi vacinado. Foram mais de 600 milhões de doses. Todo mundo que tomou alguma dose agradeça a Bolsonaro. O deputado rebateu diversas narrativas sobre a vacinação no governo Bolsonaro e comentou a proibição de se falar de alguns assuntos. Eduardo disse: eu já nem sei mais se é democracia, porque se a gente não pode falar em determinadas coisas, não é em um Estado democrático de direito que nós estamos. Eduardo Bolsonaro releu notícias que mostravam que em nenhum momento Bolsonaro teria negado que não se vacinou, muito menos fingido ter se vacinado, assim como tampouco haveria qualquer motivo para precisar de um cartão para sua filha menor. O deputado desabafou. A pergunta que fica é: por que Bolsonaro teria motivos para falsificar um cartão de vacina? Por que a Polícia Federal não poderia pedir informações para o presidente, dar informações por escrito, ou ir à Polícia Federal para prestar testemunho? Para que a necessidade de fazer esse esculacho? Dirigindo-se novamente às crianças, o deputado disse: para lutar contra um sistema sujo e corrupto, a gente paga um preço, mas esse a gente paga com honra. O deputado saiu da tribuna sob aplausos dos colegas. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há anos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 22 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, primeiro eu saúdo aqui os nossos amigos da Escola Adventista de São Paulo? De Brasília, que guardam sábado aí na Asa Sul, sejam muito bem-vindos. Vocês são jovens, talvez não tenham visto, mas no passado recente do Brasil, a Polícia Federal entrava na casa de políticos para pegar milhões em malas de dinheiro, tipo a do Gedel, mais de 50 milhões de reais. E hoje, Carlos Jordi, colegas gaúchos,
vai à casa do ex-presidente Bolsonaro para ver se ele tem o cartão de vacina ou não. De certa maneira, né, eu gosto muito de ser sempre pensamento positivo, sempre olhar as coisas pelo copo cheio e não pelo copo vazio. Então, isso daí pode ter certeza, é uma medalha. Nada dá mais honra em ser filho de Jair Bolsonaro do que a perseguição covarde, vil, baixa e bizarra que a esquerda tenta imprimir contra um presidente. Se ele tivesse roubado 1 centavo dos cofres públicos, ele já estaria preso. Mas não. A Polícia Federal vai à casa dele para ver se ele foi vacinado, sendo que público e notoriamente sempre falou, Antônio de Paulo, que nunca tomou a vacina. Porém, esses que do outro lado ali na esquerda falam, Bolsonaro não comprou vacina, foram mais de 600 milhões de doses de vacinas. Todo mundo que tomou uma vacininha no braço agradece a Bolsonaro. Antes mesmo de existir a vacina, em agosto de 2020, já fez uma medida provisória de cerca de R$1 bilhão para fazer um convênio com a AstraZeneca, para que o Brasil tivesse prioridade na hora de comprar as vacinas. E não atrasou nada. A primeira pessoa vacinada no mundo foi em dezembro. A primeira pessoa vacinada no Brasil foi em janeiro. Se tem uma pessoa que é estadista, é Bolsonaro, que não atrapalhou sequer, né, aquele bizarro governador da calça apertada, que queria comprar vacinas antes de todo mundo, né, numa cena bizarra depois que viralizou pelo país inteiro chorando quando uma pessoa foi vacinada. Que eu já nem sei mais se é democracia, porque se a gente não pode falar determinadas coisas, não é no Estado democrático de direito que nós estamos. Mas eu vou refrescar a memória dos nossos colegas. Aqui uma notícia do Correio Brasiliense, setembro de 2021. Sem poder entrar em restaurante em Nova York, Bolsonaro come pizza na rua. Ainda em setembro de 2021, Bolsonaro é o único dos presidentes do G20 sem vacina na Assembleia Geral da ONU. Nessa mesma oportunidade, Michele Bolsonaro tomou a vacina da Janssen, primeira-dama. Michele Bolsonaro tomou vacina nos Estados Unidos. Um presidente que não tem nada a esconder. E no ano seguinte, quando retornou aos Estados Unidos, presidente, em 2022, perdão, na ONU, Bolsonaro exalta a vacinação contra a Covid, mas com um porém. O presidente diz não ter se imunizado, ressaltou a liberdade individual de cada brasileiro de se vacinar de forma voluntária. Quando a gente sabe que algo é bom para nós, a gente faz aquilo. E se os outros quiserem seguir os exemplos, que sigam. A esquerda não. A esquerda, quando ela quer fazer alguma coisa, ela quer obrigar os outros a fazerem também. E aqui, para finalizar, presidente, com relação à minha irmã Laura, filha do presidente Jair Bolsonaro, né, um documento da Embaixada dos Estados Unidos dizendo que menores de 18 anos não são obrigados a se vacinar para os Estados Unidos, que, diga-se de passagem, agora, a partir de 11 de maio, já não vai mais exigir a vacinação de nenhum estrangeiro para entrar no território americano. Então a pergunta que fica é, por que Bolsonaro teria motivos para falsificar um cartão de vacina? Por que a Polícia Federal não podia pedir informações ao presidente para o presidente dar as explicações por escrito ou ir à Polícia Federal dando testemunho? Para que necessidade de fazer esse esculacho? Aí fica para vocês aprenderem. Vocês vão crescer, vocês vão fazer o certo. E para lutar contra o sistema sujo e corrupto, a gente paga um preço. Mas esse, a gente paga com honra, presidente. Muito obrigado. Ok, deputado Eduardo Bolsonaro, de São Paulo. Depois, deputado de São Paulo, nós vamos agora a Santa Catarina com o deputado Daniel Freitas. Senhor presidente, eu queria primeiramente saudá-lo mais uma vez. E eu não me canso de dizer, gostaria eu que todos os presidentes que presidisse essa casa tivesse a mesma responsabilidade que o senhor. O senhor está de parabéns sempre nas conduções dos breves comunicados e um dia ainda verei o senhor presidindo essa casa integralmente. Olha só, o Brasil assistiu ontem, atônito e desesperado, aquilo que poderia ter sido a maior catástrofe de todos os tempos do parlamento brasileiro. O Brasil ontem estava ao desespero quando sabia-se que nesta casa viria uma pauta com uma mordaça e um cordão para acorrentar as bocas, não só de muitos parlamentares, mas da sociedade brasileira. Nós não podemos de maneira alguma, senhor presidente, permitir nada parecido com isso. O Brasil não suporta nenhum tipo
de censura. Nós somos os algozes daqueles que querem sempre criar uma narrativa para destruir a liberdade de expressão de cada cidadão. Mas, senhor presidente, hoje eu preciso falar sobre algo muito importante e que está afetando diretamente o meu estado catarinense. Estado esse que é referência econômica, que é referência de trabalho. Santa Catarina é um estado de homens e mulheres que soam todos os dias para produzir e construir ainda um estado muito maior. Mas nós estamos desesperados, porque mais de 6.000 famílias, neste momento em Santa Catarina, desde o dia 1º de maio, está impedido de trabalhar, de pescar a tainha. Algo que não começou agora. A pesca, deputado Luiz Lima, é milenar. Antes que se houvesse o trabalho, já existia a pesca. E nós sabemos da importância e do quanto é difícil uma pessoa adentrar os mares, passar dias para voltar com uma quantidade de peixe e sustentar a sua família com aquele peixe, com aquele dinheiro que aquele peixe vai trazer. E nós, o meu gabinete, mandou ao ministro uma solicitação de informação, quais foram as bases que este ministro, que já em seu 1º dia tomou uma atitude tão horrorosa, e eu peço mais 30 segundos para completar, senhor presidente, uma atitude tão horrorosa e sem nenhum fundamento real. Sabe o que nós tivemos de resposta? 30 segundos para completar, senhor presidente. Nós tivemos de resposta nada com nada, palavras vãs e vazias. E enquanto isso, o meu estado está chorando por não poder pescar a tainha. Bom, o governo, que além de querer censurar, também quer matar de fome o menos favorecido. E isso nós não vamos permitir. Estamos juntos para vencer essa batalha e assim o faremos. Gostaria que o meu pronunciamento fosse publicado na Voz do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado.